Please turn in your Bibles to Ephesians, the 2nd chapter. We're going to read 2 verses for our text tonight. Abrem suas Bíblias para Efésios capítulo 2 e vamos ler 2 textos nesta noite. We'll look at verse 1 and then verse 5. Vamos olhar para o versículo 1 e o versículo 5. Versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 5: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. The total depravity of man is a fundamental doctrine of the Word of God. A depravação total do homem é uma doutrina fundamental da palavra de Deus. This doctrine must not be ignored, minimized, nor denied. Esta doutrina não pode ser ignorado, não pode ser minimizado ou negado. A proper understanding of salvation begins with a biblical understanding of this doctrine. Um conhecimento certo a respeito da salvação começa com um conhecimento bíblico da doutrina da depravação total. A proper understanding of total depravity is necessary. Um conhecimento total da doutrina da depravação é necessário to a proper understanding of God's grace. Para poder entender o que é a doutrina da graça. The doctrine of total depravity is the foundation of everything that will be said in this conference this week. A doutrina da depravação nos dará o pano de fundo para todas as outras mensagens que serão dadas nesta semana. If we are to rightly understand biblical salvation, se vamos entender a salvação bíblica, we must begin with a biblical understanding of our spiritual condition by nature. Teremos que começar conhecendo as condições espirituais da nossa natureza. Man's true condition before God, a condição real do homem perante de Deus, is not determined by what we think or by what other men teach. Não é determinado por aquilo que os outros homens ensinam ou de que nós pensamos. The Word of God gives us the only true assessment of our spiritual condition. A palavra de Deus é o único lugar que nos dá um entendimento a respeito das nossas condições, da nossa condição. Therefore, in this message, we shall look at what God's Word says about total depravity. Então, nesta mensagem, nós veremos o que a palavra diz a respeito de depravação total. First of all, total depravity means man by nature is spiritually dead. O primeiro fato a respeito da depravação total é que o homem está espiritualmente morto. I want to explain this point by seeking to answer 3 questions. Eu quero comunicar os fatos a respeito da depravação perguntando 3 perguntas. First of all, what happened in the fall? O que aconteceu? Primeiro, o que aconteceu na queda? In the Garden of Eden, God put all men on trial in the person of Adam. No Jardim do Éden, Deus colocou em julgamento todos os homens através da pessoa de Adão. Adam was the federal head and representative of mankind before God. Adão era o representante federal absoluto dos homens perante de Deus. God threatened Adam with death if he ate the forbidden fruit. Deus ameaçou Adão com morte se ele comesse do fruto. Turn to Genesis 2, 16 and 17. Abre para Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. When Adam ate that forbidden fruit, he and all whom he represented died spiritually. Quando Adão comeu este fruto, ele e todos a quem ele representa morreram espiritualmente.
Paul says in the book of 1 Corinthians that in Adam all die. Paulo diz no livro de Filipenses, de 1 Coríntios, que em Adão todos morremos. And our text says that before we Christians were quickened, we were dead in trespasses and sin. E o nosso texto nos diz que antes de ser vivificados por Deus, estávamos mortos em delitos e pecados. The fall brought spiritual death to all men. A queda trouxe morte espiritual para todos os homens. Historically, Baptists have always believed what God's Word says about man being spiritually dead. Historicamente, os batistas sempre têm acreditado o que a Bíblia fala a respeito do homem que está espiritualmente morto. In the fall, man was so totally overwhelmed that no part of his being was free from the corruption and ruin of sin. Na queda do homem, ele ficou totalmente debaixo do pecado, totalmente vencido, que nenhuma parte da sua carne ou da sua mente ficou sem corrupção ou pecado. Now we call this doctrine total depravity. Então chamamos essa doutrina de depravação total. Because every part of man's being was ruined by the fall. Porque toda a parte humana, todo ser humano e toda a sua parte foi vencido pelo pecado. The heart was ruined. O coração foi poluído. The mind was ruined. A mente também. The soul was ruined. A alma. The conscience was ruined. A consciência. And the will was ruined. E a vontade também. There has been much confusion through the centuries over what actually happened when Adam fell. Há muita confusão, e tem tido muita confusão através dos séculos, a respeito de que aconteceu quando Adão caiu. Those who are called Pelagians, aqueles que são chamados pelagianos, say that in the fall man stumbled. Dizem que quando o homem caiu, ele simplesmente tropeçou. And he needs a good example in order to be saved. E ele simplesmente precisa de um bom exemplo para ser salvo. Those who are called Arminians say, os que são chamados armenianos dizem that everything in man was affected by the fall except his will. Os armenianos dizem que tudo que do homem foi afetado menos a sua vontade. The Word of God says that in the fall, man went over a cliff and fell to his spiritual death. Na Bíblia e nas Escrituras nos indica e nos revela que o homem foi precipitado para dentro da perdição e morte espiritual. A second question. A segunda pergunta hoje à noite. What is this death of which Paul speaks in our text? O que é essa morte que Paulo se refere no nosso texto? This death has reference to spiritual death. Essa morte se refere à morte espiritual. God's word acknowledges that man has mental life. A palavra de Deus reconhece que o homem tem vida mental, and physical life, e vida física, and moral life, e vida moral também, but not spiritual mas life. não possui vida espiritual. Arminians say that man is only sick in sin. Armenianos dizem que o homem está só doente com o pecado. And so he can still do what God says if he wills to do it. Então ele ainda consegue fazer a vontade de Deus se ele desejar assim fazer. If this is true, se isso é verdade, then there is hope that man can recover himself. Então há uma esperança que o homem mesmo pode se recuperar. But God's word says that men by nature are spiritually dead. Mas a Bíblia nos indica e revela que os homens são espiritualmente mortos. Men are just as dead and helpless spiritually. Os homens são tão mortos espiritualmente as a corpse is dead and helpless physically. Que defunto ou um homem em corpo morto está na sua morte física. Because of the fall, one doesn't have to do anything to die spiritually. Por causa da queda, o homem não precisa fazer nada para morrer espiritualmente. He is born spiritually dead. Ele nasce espiritualmente morto.
According to our text in Ephesians 2:1, all men are dead in trespasses and sin. De acordo com o nosso texto em Efésios 2:1, todos os homens estão mortos em seus delitos. Did you read it? Diz aí, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Now we don't need to turn to this. Ephesians 4:18 says that men by nature are alienated from the life of God. Efésios 1:14 diz que 1:14, 4:18. Efésios 4:18, não precisa olhar, mas Efésios 4:18 diz que os homens estão deixa eu ler, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Every scripture that says the Lord Jesus came to give life, toda a escritura que nos fala a respeito de que Cristo veio dar vida, is a testimony that man is dead spiritually. É um testemunho a respeito da morte espiritual do homem. For example, look at John 10:10. Por exemplo, olhe para João capítulo 10, versículo 10. João 10:10. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. There is no spiritual life in the soul of the natural man. Não existe vida na alma do homem morto. He is dead in trespasses and sin. Ele está morto em seus delitos e pecados. Here's the third question. Aqui está a terceira pergunta. What can a dead person do? O que pode um homem morto fazer? A dead person can do absolutely nothing. Um homem morto não pode fazer absolutamente nada. He cannot think. Ele não pode pensar. He cannot speak. Não pode falar. He cannot move. Não pode se movimentar. He cannot act. Não pode não tem vontade própria. He is dead. Ele está morto. What can a spiritually dead man do? O que pode um homem espiritualmente morto fazer? Exactly the same thing. Exatamente a mesma coisa. Absolutely nothing spiritual. Absolutamente nada espiritual. Because man is spiritually dead, he cannot do anything spiritual. Então, por causa da morte espiritual, o homem não consegue fazer algo espiritual. He cannot understand spiritual things. Ele não pode entender as coisas espirituais. Turn to 1 Corinthians 2:14. 1 Coríntios 2:14. 1 Coríntios 2:14. First Corinthians 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A dead man can't even understand the truth, much less believe it, because he's dead. Um homem espiritualmente morto não pode nem entender e nem crer nas coisas espirituais, porque ele está morto. Have you ever wondered why we have all the confusion of so many religious denominations today? Já parou para pensar por que temos tantas denominações e religiões no mundo hoje? It is because men and women who are spiritually dead cannot understand spiritual things. É por causa que homens e mulheres não conseguem entender as coisas espirituais porque estão mortos espiritualmente. The natural man is impotent to spiritual things. O homem natural é impotente para as coisas espirituais. He understands and follows only the desires of his flesh. Ele entende e segue simplesmente aquilo que é desejo da sua própria carne. A spiritually dead man cannot seek God. Um homem espiritualmente morto não consegue buscar a Deus. We hear people speaking today of searching for God. Ouvimos pessoas falar a respeito de buscar a Deus. Some people say that all men are searching for God in their own way. Muitos dizem que todos os homens procuram Deus de sua própria forma. But spiritually dead men can never seek the God of the Bible. Mas um homem espiritualmente morto nunca conseguirá e nunca buscará o Deus verdadeiro.
They may search for a God of their own making. Talvez procuram um Deus da sua própria, feito pela sua própria imaginação. They may search for a God who loves everybody and will not judge sinners. Talvez vão procurar um Deus que não julga ninguém e que não julga pecadores. They may search for a God who will not send them to hell for their sin. Talvez procuram um Deus que não os mandarão ao inferno por causa dos seus pecados. But they cannot seek the God of the Scriptures. Mas não podem buscar o Deus das Escrituras. Because man is by nature spiritually dead. Porque o homem, por natureza, é espiritualmente morto, está espiritualmente morto. Romans 3:11 says, "There is none that seeketh after God." Romanos capítulo 1 diz, não há quem busque a Deus. Thirdly, because man is spiritually dead, he cannot obey God's law. Terceiro lugar, o homem que está espiritualmente morto não consegue obedecer à lei de Deus. Turn to Romans 8:7. Abrem suas Bíblias para Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. You want me to read it? Yes. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. The carnal mind means the natural mind. A mente carnal significa a mente natural. A spiritually dead man cannot obey a single one of God's laws. Um homem natural, espiritualmente morto, não consegue guardar nenhuma das leis de Deus. He cannot obey them with a spiritual obedience. Ele não pode obedecer pelo menos com obediência espiritual. Because he is spiritually dead. Porque ele está espiritualmente morto. He cannot do anything that will please God. Ele não consegue fazer nada que agrade a Deus. He cannot do good. Ele não pode fazer o bem. Because Romans 3:12 says, "There is none that doeth good, no, not one." Porque Romanos 3:12 diz, porque não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, nenhum. The good spoken of in this verse is spiritual good. O bem falado nesse versículo do capítulo 3 é o bem espiritual. Turn to Romans 8:8. Olha para Romanos e abre para Romanos 8, versículo 8. And when you read in the flesh, put parentheses in there, the natural man. Porque os que estão, e aqui diz na carne, na natureza humana, o homem natural, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Because he is spiritually dead, porque ele está espiritualmente morto, man cannot convert himself, o homem não pode se converter, nor atone for his sin, ou propiciar pelos seus pecados, nor satisfy God's justice, ou satisfazer a justiça de Deus, nor subdue his own sinfulness, ou esconder o seu próprio pecado, nor perform any action making himself acceptable to God. Ou fazer qualquer coisa ou obra que o fará aceito por Deus. Because he is spiritually dead, man cannot savingly believe in Jesus Christ. Porque o homem é espiritualmente, ele não pode crer para a salvação, porque por causa da sua morte. Believing in Christ and coming to Christ are one and the same thing. Crer em Cristo e chegando até Cristo é a mesma coisa. This is made clear in John 6:35. Isto se torna claro em João 6:35. Let's turn to it. Vamos abrir até lá, João 6:35. Emphasize, cometh to me and believeth on me. Okay, 6:35, right? João 6:35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. You see, the Lord says the same thing in two slightly different ways. Jesus Cristo diz a mesma coisa de duas maneiras. A spiritually dead person cannot come to Christ. Um homem espiritualmente morto não pode vir até Cristo. He cannot believe in Christ to be saved. Ele não pode crer em Cristo para ser salvo. How can a person who is dead in trespasses and sins answer a call to come to Christ? Como é que um homem morto espiritualmente e incapaz pode vir ou ir até Cristo? It is impossible. É impossível.
The Lord Himself speaks of this impossibility. Cristo mesmo fala a respeito dessa impossibilidade. In John 6:44. Em João 6:44. Let's turn to it. E estamos ali no capítulo 6, vamos ler. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Now some people tell us that coming to Christ is the easiest thing in all the world. Alguns dizem que chegar até Cristo, ou ir até Cristo é a coisa mais fácil do mundo. But the Lord Jesus says that because of His depravity, because of His spiritual death, no man can come. Mas Jesus Cristo diz que por causa da sua incapacidade e por causa da sua morte espiritual é impossível. Coming to Christ has no reference to walking with the feet. Chegando até Cristo não se refere aos pés literais. Man does have the physical power to walk down an aisle or raise a hand, but he does not have the power to come to Christ in faith. É verdade que o homem tem o poder de andar no corredor até o altar. Ele tem o poder de levantar a sua mão até Deus. Coming to Christ has no reference to saying a prayer. Mas e também o homem pode fazer uma oração, mas não se refere a isto. Because any man who can speak or even think can say a prayer as easily as he can curse. Mas um homem que também pode fazer uma oração, também pode falar palavras torpes. But no man who is spiritually dead has the ability to come to Christ in faith. Mas nenhum homem que é espiritualmente morto tem condições de chegar até Cristo. Paul says in the book of Romans that the sinner is without strength. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 6 que o pecador não tem forças. He has no power and no ability to come to Christ, which is a spiritual act. Ele não tem poder e nem habilidade, porque chegar até Cristo é um ato espiritual. Because he is spiritually dead, man cannot will to be saved. Por causa da sua morte espiritual, o homem não tem a vontade de ser salvo, para ser salvo. A spiritually dead sinner cannot even will to come to Christ. Um homem que está espiritualmente morto não terá nem vontade para vir até Cristo. It is not only that he cannot come, não é somente que ele não pode, não tem capacidade. It is also that he will not come. E sim que também ele não deseja. Because of the fall, the will of man is broken. Por causa da queda, a vontade humana foi corrompida e está quebrada. This is what the Lord Jesus means in John 5:40. Please turn to that. É isto que Cristo diz em João capítulo 5, versículo 40. Just this part of the verse, will not come to me. E não quereis vir a mim. A man who is not yet regenerate cannot will to come to Christ. Um homem que ainda não foi regenerado não deseja, não quer ir até Cristo. Sinful man can will that which is evil, but not that which is spiritually good. Um homem espiritualmente pode desejar e querer fazer o mal, mas ele não desejará fazer o bem. Because of his depravity, because man is dead spiritually, por causa da sua depravação e sua morte espiritual, he cannot will to do spiritual things like exercising faith in Jesus Christ. Ele não terá vontade nem capacidade de exercitar a fé em Jesus Cristo. Man by nature is hopeless. Um homem sem Cristo não tem esperança. Dead men cannot raise themselves to life. Homens mortos não podem se ressuscitar à vida. Neither can spiritually dead men raise themselves to spiritual life. E nem homens espiritualmente mortos podem se ressuscitar para ter vida espiritual. God's word portrays man as hopelessly and helplessly lost. A palavra de Deus mostra o homem sem esperança e totalmente perdido. He is unable to save or help save himself. Incapaz de se salvar a si mesmo. The believing and loving response which God's call requires
A crença e a resposta em amor feito pelo homem que Deus exige is a moral and spiritual impossibility to one who is dead in trespasses and sin. é uma impossibilidade moral e espiritual para aquele que está morto em seus delitos e pecados. One verse in Ephesians describes the lost man as having no hope. Um verso no livro de Efésios nos indica que o homem está perdido sem esperança, desculpa. If man is indeed spiritually dead by nature, Se o homem está realmente morto espiritualmente, then his case is hopeless. então ele não terá esperança nenhuma. Secondly, Segunda coisa hoje à noite. total depravity means there must be a quickening if a man is to be saved. Depravação total, então, significa e exige um avivamento para que este homem seja salvo. Both verses of our text speak of a quickening. Os dois versículos do nosso texto falam a respeito de um avivamento, vivificação. Read them again and emphasize that, quicken. Vamos ler o versículo 1 e 5, diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E o versículo diz: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Outra vez. To quicken here means to give spiritual life to. Vivificar no nosso texto é dar vida, It means to regenerate, regenerar, to work the new birth in a person. para completar o novo nascimento. Man by nature is in a terrible condition O homem, por natureza, está em condições horríveis e terríveis. unless God quickens him, unless he gives him spiritual life. Se Deus não usar o seu poder e avivar este homem. Only a miracle of resurrection can help a dead man. Só um milagre de ressurreição pode ajudar o homem morto. And the same is true of a spiritually dead man. E isto também vale para o homem espiritualmente morto. A spiritually dead man cannot give himself spiritual life. Um homem espiritualmente morto não pode lhe dar a si mesmo a vida espiritual. Only God can raise the dead. Só Deus pode ressuscitar o morto. And he doesn't need the help of the dead to do it. Ele não precisa da ajuda do homem morto para completar essa obra. It's just as likely that a dead man would get up out of his casket, go into the kitchen and get himself a drink of water. É a mesma coisa que se um homem morto quisesse sair da sua sepultura, da sua morte, e entrar numa cozinha para tomar um copo de água. As for a sinner to rise up out of his spiritual death and go to Christ, who is the water of life. Seria a mesma coisa este homem fazer aquilo que eu acabei de descrever, de que um homem morto espiritualmente em seus delitos e pecados chegar até Cristo para buscar a vida. Without the quickening, regenerating work of the Holy Sem a Spirit. regeneração e avivamento que vem do Espírito Santo. Turn to John 6:63. João 6,63, por favor. João 6,63. I'm going to skip that, George, with Ok, do that. João 6,63 diz: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Man's spiritual death and inability requires God's working, power and working. A morte espiritual e a inabilidade humana desse homem morto requer o poder de Deus e a sua obra. In our text tonight, Paul reminds the believers at Ephesus that they had been quickened to life by God. Paulo, no livro de Efésios, no nosso texto, ele lembra os efésios que eles foram vivificados da sua morte. But what does God do when he quickens a man like this? Mas o que é que Deus faz quando ele vivifica o homem? First of all, he regenerates the dead sinner and gives him spiritual life. Primeiramente, ele regenera o pecador, o homem pecador, e dá para ele vida espiritual. Turn to John, the 3rd chapter. João capítulo 3. João capítulo 3. Wait, before the verse. Ok.
Ok. The Lord Jesus taught in the first 8 verses here the absolute necessity of the new birth. Jesus Cristo ensinou nos primeiros 8 versículos do capítulo 3 a necessidade absoluta do novo nascimento. The absolute necessity of being born of the Spirit and thus given a new nature. A necessidade absoluta do nascimento pelo Espírito para ter uma nova natureza. A spiritual nature. Uma natureza espiritual. Now look at verse 3 of John 3. Olha para o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Notice it says he cannot see. Nota que ele diz não pode ver. That means he cannot comprehend. Ele não pode compreender. He cannot understand. Não pode entender. He cannot appreciate. Não pode apreciar The kingdom of God or spiritual things. o reino de Deus ou as coisas espirituais. In order to understand spiritual things and perform spiritual action, Para poder entender as coisas espirituais e fazer as obras espirituais, one must have a spiritual nature. precisamos de uma natureza espiritual. God gives this new nature in the new birth. Deus dá essa nova natureza no novo nascimento. The new birth gives a dead sinner spiritual life. O novo nascimento dá para o homem vida espiritual. It gives him a spiritual nature. Dá para ele uma natureza espiritual. And this enables him to then repent of his sins and believe the gospel. E isto capacita ele para arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Every right idea of spiritual truth Toda a ideia correta de verdade espiritual, every proper spiritual desire and motive, e todo desejo e motivação espiritual, every bit of strength to do spiritual good, todas as forças que existem para fazer o bem espiritual, comes from God the Holy Spirit. vem de Deus Espírito Santo. Christ our Lord has commissioned us Cristo, nosso Senhor, tem nos comissionado to preach the gospel to every creature. pregar o evangelho a toda criatura. But He, through His Holy Spirit, is the one who regenerates dead sinners. Mas é Ele mesmo, através do seu Espírito Santo, que regenera o homem espiritualmente morto. A second thing God does in regenerating or giving spiritual life to a dead sinner, A segunda obra que Deus completa no coração daquele homem morto espiritualmente, He gives him a new heart, Ele dá para aquele homem um coração novo. a heart that is alive to spiritual things. Um coração que está vivo para as coisas espirituais. Turn to Ezekiel 36:26. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. 26. 36:26 diz: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. A third thing God does in quickening a dead sinner, A terceira obra de Deus quando Ele vivifica o pecador, He gives the dead sinner a will to come to Christ. Ele dá ao homem espiritualmente morto o desejo para vir ou ir até Cristo. Now it is true that men must freely choose Christ if they're going to be saved. Agora, é verdade que o homem precisa livremente aceitar Cristo para a sua salvação. They must willingly repent of their sins and trust in the Lord Jesus Christ. Precisam arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo Jesus. But it's also true that because men by nature are dead in trespasses and sin, Mas também é verdade que os homens estão mortos em delitos e pecados. no man can come to Christ unless God does something to his will. Que o homem morto nesses delitos e pecados, nenhum homem virá a Cristo se Deus não fará alguma coisa para ele. God must quicken the dead sinner's will.
Deus precisa vivificar o homem morto e a sua vontade também. if that sinner is ever to come to Christ. Se este pecador terá e virá a Cristo. And this is exactly what God's Word says He does. E é exatamente o que a palavra de Deus diz que Cristo faz. Turn to Philippians 2:13. Olha para Efésios capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. You want me to read that? Yes. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Now, I hope you understood what that verse says. God is the one who works in the dead sinner to give him the will to do His good pleasure. Eu espero que você entendeu esse versículo, porque o versículo diz que é Deus que opera não só o querer, mas o desejo para efetuar esta vontade. When we come to Christ and believe in Christ, Quando chegamos até Cristo e cremos nele, we do will to do so. nós temos a vontade para fazer exatamente isto. But it is God who makes us willing. Mas foi Deus que nos fez desejar estas coisas. Psalm 110:3, in that verse, David is speaking to God, and it says, "Thy people shall be willing in the day of thy power." Em Salmo capítulo 110, versículo 3, nós temos um versículo que nos informa exatamente isto. Salmo 110, 3. Let me read it. Okay. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. When will God's people be willing? Quando é que o povo de Deus estarão prontos? This verse says it is in the day that God exercises His power. No dia em que Deus exercita o seu poder. Unless the will is renewed by the Holy Spirit, se a vontade do homem não for regenerado pelo Espírito, a man can never will or do any spiritual good. O homem não terá vontade para fazer nem desejar o que é espiritualmente bom. Things that belong to spiritual life. As coisas que pertencem à vida espiritual. A spiritually dead man cannot think or will or desire or perform. Um homem espiritualmente não pode desejar, completar para fazer além que o Espírito o dar este poder. Except the Holy Spirit work in him to do so. O Espírito terá que operar nele para fazer essas coisas. Unless the Holy Spirit quickens him. Se o Espírito não fizer, não terá nenhuma obra. It is only the work of the Holy Spirit's quickening us. É somente pela obra do Espírito Santo nos vivificando. It is only by that work that we ever believe. É somente através dessa obra, dessa vivificação, que vamos poder crer. Or will or are able to do spiritual things. E não só crer, mas fazer e operar coisas espirituais. The final point. Finalmente, hoje à noite. Total depravity means that salvation is a matter of God's grace. Depravação total simplesmente significa é a respeito da graça de Deus. Desculpa. Look at verse 5 in our text. Vamos olhar para o versículo 5 do nosso texto. Efésios capítulo 1, versículo 5. Diz a Bíblia, e nos predestinou... Não, desculpa, Efésios 2:5. Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. What hope is there for a spiritually dead sinner? Que esperança há para um homem morto espiritualmente? The sinner's hope is sovereign grace. A esperança do homem é graça soberana. Here's what I mean. Vou lhe dizer o que isto é. Since all men are by nature spiritually dead, desde que todos os homens estão espiritualmente mortos, and thus are unable to save or help save themselves, e incapazes de salvar a si mesmo,
then if any are saved, God must save them. Então, se alguém é salvo, Deus terá que salvá-los. If God is going to save some men, Se Deus vai salvar alguns homens, He must choose which ones He will save. Ele terá que escolher aqueles que o salvará. And this He did in election. E isto Ele fez na doutrina, através da eleição. If God has chosen some to save, Se Deus tem escolhido alguns para salvar, then His Son had to die for those elect persons. então seu filho teria que morrer por essas pessoas eleitas. If those for whom Christ died are ever going to come to Christ, Se aqueles a quem Deus elegeu vão chegar até Cristo, God is going to have to quicken them, Deus terá que os vivificar, thereby giving them the ability to come to Christ. dando para eles a habilidade a chegar até Ele. This the Holy Spirit does when He works the new birth. É isto que o Espírito faz quando vivifica o pecado morto em seus delitos. By His great grace, God chooses, calls, and regenerates. Pela sua graça soberana, pelo seu chamado, Ele regenera, santifica e glorifica os pecadores mortos que Ele escolhe para a salvação. One who sees this doctrine of total depravity Alguém que consegue ver essa doutrina de depravação total, will soon see the other doctrines of God's grace. certamente e brevemente virá as outras doutrinas da graça. One who truly embraces one of these doctrines Aquele que realmente abraça uma dessas doutrinas, will embrace them all if he's consistent in his interpretation of the Scriptures. abraçará todas as outras doutrinas e será consistente na sua interpretação das Escrituras. And if one is wrong on this doctrine, E se alguém estiver fora nessa doutrina, it will affect the whole scheme of salvation, vai afetar o esquema total da salvação. as well as his ideas about God and about Christ. E também afetará as suas ideias a respeito de Deus e de Cristo. Salvation is totally the work of God. Salvação é uma obra total, ou totalmente divina. Every single part of salvation is a matter of God's grace. Toda e qualquer parte da salvação depende da graça soberana de Deus. All strength to do spiritual things comes from God. Todo poder e desejo para fazer coisas espirituais procedem de Deus. The Scripture says, "Not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts." As Escrituras dizem: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Godly men have always been glad to acknowledge Homens de Deus sempre foram rápidos para reconhecer that every spiritual thing that they have and do is a matter of God's grace. reconhecem que todas as coisas espirituais que eles possuem procede de Deus. Paul says in 1 Corinthians, "By the grace of God I am what I am." Paulo diz em 1 Coríntios: pela graça de Deus sou o que sou. Even the faith with which to believe is a gift of God, according to Ephesians 2:8. Até mesmo a fé para crer em Deus é um dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2. Please turn to Ephesians 2:8. Olha para o Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Now notice it says, "By grace you are saved through faith," and that not of yourselves means that faith is not of yourselves. E olha de novo para o versículo que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e nota que a Bíblia diz que esta fé, isto não vem de vós. Yeah. And then it says, "It," meaning that faith, is the gift of God. E aí o versículo termina e diz: é dom de Deus. In salvation, Jesus Christ delivers us, Na salvação, Jesus Cristo nos liberta, not by looking at us and finding faith in us, não olhando para nós e achando fé em nós mesmos, but by giving us faith. mas por nos dar a fé. Turn to Romans 9:16. Romanos 9:16. Just emphasize it is not of him that willeth, but of God Okay. that showeth mercy.
Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. The Lord Jesus in the Gospel of John, does not say, Jesus Cristo no Evangelho de João não diz: without me ye can do something. Sem mim não podes fazer algumas coisas. No, he says, without me ye can do nothing. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Apart from the grace of God, man can do nothing to be delivered from sin and death. Sem a graça de Deus, o homem não consegue fazer nada para se livrar do pecado e da morte. In conclusion, para concluir, I would ask you a question. Quero lhe perguntar algo. What should this doctrine of total depravity cause us to do? O que é que a doutrina da depravação total deve fazer para conosco? Two things, very quickly. Duas coisas. First of all, it should cause us to give all the glory to God in salvation. Deve nos causar a dar toda honra e glória a Deus pela nossa salvação. Every part of our salvation is a matter of God's free grace. Toda obra da nossa salvação depende e procede do Senhor. And thus, God should get all the credit for it. E pela graça do Senhor, e por isso Deus deve ganhar todo o crédito por nossa salvação. All the glory in salvation goes to God. Toda a glória da nossa salvação pertence a Deus. Preachers sometimes brag about the conversions under their ministry. Pastores muitas vezes se gabam dos que são salvos debaixo do seu ministério. But Paul says in 1 Corinthians, mas Paulo diz em 1 Coríntios that it is God who gives the increase. 1 Coríntios, Paulo diz que é Deus quem dá o crescimento. Turn to 2 Corinthians 10:17. 2 Coríntios 10:17. Segundo livro de Coríntios 10:17. What do you want me to emphasize? He that glorieth, let him glory in the Lord. Aquele que gloria-se no Senhor. The second thing this doctrine of total depravity ought to cause us to do is to be humble before God. A segunda coisa que a doutrina da depravação total deve causar em nós é a humildade perante o Senhor. This doctrine is offensive to the natural man. Esta doutrina ofende o homem natural. Because it denies that man has an innate ability to come to Christ. Porque nega o direito e a habilidade do homem chegar até Cristo por si mesmo. By his own will, anytime he wants to. Por sua própria vontade, a qualquer tempo que ele deseja também. Man never wants to admit his helplessness in the area of his own salvation. O homem nunca gosta e quer admitir a sua inabilidade de se salvar-se. The natural man sees himself as the master of his fate and the captain of his soul. O homem natural se vê como o capitão da sua própria salvação e também da sua própria alma. Total depravity is a humbling doctrine. A doutrina da depravação é uma doutrina que humilha. Because it takes salvation completely out of man's hand. Porque tira a salvação das mãos do homem. Out of man's hands. E tira a salvação das mãos dos homens. Listen, my friends. Escute, meus amigos. The sinner does not have God in his hands. O pecador não tem Deus nas suas mãos. God has the sinner in his hand. Deus tem o pecador nas suas mãos. And this doctrine produces humility. E esta doutrina produz humildade. It is a great blow to man's pride to find out that he is a lost sinner. É um ataque feroz no ego humano para que revele que ele é pecador.
and has no ability or even inclination to save or help save. E que ele não tem habilidade e nem inclinação para se salvar. Have you ever seen yourself as a dead, lost, helpless sinner before God? Será que você já se viu como um pecador sem esperança, morto em delitos e pecados e sem a graça de Jesus Cristo? Totally dependent on God's grace. You've already said that in salvation. Tonight, Hoje à noite, if you have seen yourself as a sinner in desperate need of a Savior, se você se vê hoje à noite como um homem, uma pessoa totalmente perdido e morto em seus delitos e pecados, and you desire to be saved, e gostaria e tem o desejo de ser salvo, ask the Lord to save you. pede ao Senhor lhe salvar. He will. Ele lhe salvará. He's the one who gave you this desire. Foi Ele que lhe deu este desejo. Amen. Amém.